Olá! Tenho um convite muito especial para lhe fazer neste momento. Vamos conversar sobre a fúria criativa do rock brasileiro. E é claro, vamos abordar principalmente o período de 1980, anos 80 e dos anos de 1990. Tenho certeza que você vai gostar muito desse mergulho na cultura nacional. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. O rock brasileiro dos anos 1980 nasce em meio à transição política da ditadura para a democracia. Período marcado por abertura lenta, crise econômica, desemprego, inflação, censura em declínio e uma juventude inquieta que queria falar alto, queria bradar. Diferentemente da MPB, mais associada à geração anterior, o rock nacional surge como linguagem direta, elétrica, urbana e muitas vezes brutalmente honesta. Influenciado pelo punk, new, heavy, post-punk e rock britânico, o rock nacional traduz o mal-estar de uma geração que cresceu sob repressão e queria de todas as formas reinventar o Brasil. Cidades como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro tornaram-se centros dessa explosão cultural. O movimento não era apenas musical, era estético, comportamental e político. As letras falavam de autoritarismo, desigualdade, violência policial, consumismo, droga, alienação. Falavam de amor e também de desilusão, formando uma verdadeira crônica sonora do Brasil pós-ditadura militar. O grupo Legião Urbana, você já deve ter ouvido falar do Legião Urbana, ergueu a bandeira da poesia política e existencial. Era liderada por Renato Russo. E a banda Legião Urbana foi o coração crítico do rock brasileiro. Em que país é este? A banda expõe o absurdo nacional. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Em Faroeste Caboclo, Renato Russo narra a trajetória trágica de João de Santo Cristo, denunciando a desigualdade e destino social marcado pela violência. Ele cantava assim: não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. E no final da canção, ele afirma o seguinte: e o povo declarava que João de Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio para Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar para o presidente para ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Muito interessante. E na música Índios? Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Sem dúvida, a banda Legião Urbana transformou o rock em literatura cantada e formação política de massa. Mas e o que dizer dos Titãs? Na minha modesta opinião, eles representaram radicalidade, ação politizada e experimentação social. Por exemplo, em Polícia denunciam a repressão. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Em Cabeça de Dinossauro, o álbum inteiro questiona o poder, religião e conformismo. Já em Bichos Escrotos prevalece a crítica dura à desumanização.
Ah, não posso deixar de descartar a música Comida, do álbum Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, lançado em 1987, que bradava o seguinte: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Realmente, os Titãs ensinaram que o rock pode assumir a forma de confronto, filosofia, crítica às estruturas vigentes de poder e ironia. Tudo isso ao mesmo tempo. A propósito, os Paralamas do Sucesso também souberam abordar questões políticas com grande maestria. Herbert Viana e os Paralamas misturaram rock, reggae e música latina com forte crítica social. Em Alagados, música belíssima, retratam a pobreza e o abandono da seguinte maneira: todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia, traz do sonho para o mundo quem já não queria, palafitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade, que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhes nega oportunidades, mostra a face dura do mal. Alagados, três tal, favela da maré, a esperança não vem do mar, nem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. A arte de viver da fé, vejam, só não se sabe fé em quê. Magistral. E a banda Uns e Outros? Foi uma banda brasileira de rock alternativo, formada em 1983 no Rio de Janeiro, entre os anos de 1988 e 1989. Eu estava prestando serviço militar como fuzileiro de infantaria do Exército nesse período. E foi justamente aí que eclodiu o grande sucesso da música Carta aos Missionários, que mistura o som vibrante do rock com uma letra simplesmente descomunal do ponto de vista ético e crítico com relação à ausência da paz no mundo. A música começa assim, vamos juntos. Missionários de um mundo pagão, proliferando ódio e destruição, vem dos quatro cantos da terra a morte, a discórdia, a ganância e a guerra. E a guerra? Missionários e missões suicidas, crianças matando, crianças inimigas, generais de todas as nações, fardas bonitas, com decorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. É realmente arrebatador o significado dessa música. Faz-me lembrar do filósofo grego Platão, que certa vez afirmou que só os mortos conhecem o fim da guerra. Quanto ao Cazuza e o Barão Vermelho, que demonstraram uma rebeldia ímpar e uma sinceridade brutal, avassaladora. Cazuza levou o rock brasileiro a um nível de poesia libertária e ferocidade existencial deslumbrantes. Na música Brasil ele explode. Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Devo esclarecer que a música Brasil, lançada por Cazuza em 1988, no álbum Ideologia, é classificada principalmente como pop rock. Embora o artista seja um ícone do rock brasileiro, a canção incorpora elementos intensos de MPB,
assim como mencionei no vídeo em que tratei da música popular brasileira, esplêndida MPB. Portanto, em sua composição e letra crítica, a música Brasil tornou-se uma fusão que transcende rótulos estritos, muitas vezes associada à música pop rock nacional. Agora, em ideologia, Cazuza expõe o vazio pós-ditadura. Ele diz: meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. De fato, a música Ideologia de Cazuza retrata a busca por um propósito ou crença que dê sentido à vida. O título da canção já sugere uma reflexão sobre sistemas de pensamento e crenças que orientam ações e visões de mundo. Todos nós devemos refletir sobre isso. Meu amigo e minha amiga, já o RPM ofereceu utopia e desencanto em sua trajetória. Por exemplo, na música Revoluções por Minuto, a banda fazia um alerta. Sinais de vida no país vizinho. Eu já não ando mais sozinho. Toco o telefone, chega um telegrama, enfim. Ouvimos qualquer coisa de Brasília. Rumores falam em guerrilha. Foto no jornal, cadeia nacional. Uou! Vamos continuar. Em Alvorada Voraz, podemos vislumbrar uma crítica contundente à corrupção, impunidade e ao clima de tensão política no final da ditadura militar brasileira. Com uma letra densa, a música retrata o desencanto social, a ganância dos poderosos e a incerteza da redemocratização, mencionando inclusive vários escândalos da época. A música começa assim: virada do século, alvorada voraz, nos aguardam exércitos que nos guardam da paz. Que paz! A face do mal, um grito de horror, um fato normal, um êxtase de dor e medo de tudo. Medo do nada, medo da vida, assim engatilhada. Essa música é um grito de indignação contra a selvageria política advinda de onde? De Brasília. E a impunidade que atravessa gerações na história brasileira. Agora quero falar um pouco da banda Ira, que trouxe um rock mais cru e sumamente indignado. Na música Flores em Você, acontece uma mistura de lirismo e tensão existencial. Se não, vejamos. De todo o meu passado, boas e más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. A literatura nos ensina que a expressão vejo flores em você é de uma riqueza extraordinária, pois destaca a escolha que podemos fazer de tentar enxergar o lado positivo e a beleza nas pessoas. E isso mesmo diante de imperfeições, de frustrações e experiências difíceis. E não posso deixar de falar da banda Engenheiros do Havaí, que fez da filosofia e da política a matéria-prima do rock brasileiro, daquele período tão conturbado. Na música Infinita Highway, podemos compreender o significado de destino e deslocamento. Em um determinado trecho da canção surge uma ponderação formidável. Vamos pensar nisso, juntos. Ele diz assim: escute, garota, o vento canta uma canção, dessas que a gente nunca canta sem razão. Me diga, garota, será a estrada uma prisão? Eu acho que sim, você finge que não, mas nem por isso ficaremos parados com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre,
se tanta gente vive sem ter como viver? E ainda acrescenta: eu vejo um horizonte trêmulo, eu tenho os olhos úmidos, eu posso estar completamente enganado, eu posso estar correndo para o lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Eu vejo as placas dizendo não corra, não morra, não fume. Eu vejo as placas cortando o horizonte, elas parecem facas de dois gumes. Por tudo isso, penso que a música Infinita Highway, dos Engenheiros do Havaí, é uma metáfora para a jornada da vida, focada na liberdade, na incerteza e também de escolhas pessoais. A letra dessa canção mistura a filosofia existencialista de Sartre e Camus com uma sensação de dirigir sem rumo, sem destino, valorizando o processo, o caminho e não a chegada. A banda Engenheiros do Havaí é simplesmente sensacional, você concorda comigo? A música Somos Quem Podemos Ser aborda o autoconhecimento e a aceitação, além das descobertas que fazemos sobre o mundo e o nosso lugar nele. Preste atenção nessa mensagem. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Por sua vez, a canção Terra de Gigantes oferece uma acentuada crítica social ao falar sobre a juventude e sua apatia diante do caos instalado no mundo atual. Nesta terra de gigantes que trocam vidas por diamantes, a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. E o que podemos dizer da música Toda Forma de Poder? É uma crítica contundente feita no ano de 1986 ao autoritarismo, à centralização de poder e à grande indiferença do povo no contexto de redemocratização no Brasil. Essa canção questiona tanto os extremismos arbitrários de esquerda quanto de direita, sugerindo que a busca por poder é um ciclo inútil e perigoso, e faz isso ao declarar: toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. E ainda remata a crítica da seguinte forma: preste atenção, por favor. E o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. Oh, e é tão fácil ir adiante, se esquecer que a coisa toda tá errada. Oh yeah, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, 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 nada. Nada não. Sim, poderíamos, sem sombra de dúvidas, continuar falando sobre as excelentes bandas de rock nacional, tais como o Traje a Rigor, que cantava "Nós vamos invadir sua praia", ou Capital Inicial com sua música urbana, grande música urbana, que dizia o seguinte: contra todos e contra ninguém, o vento quase sempre, nunca tanto diz, estou só esperando o que vai acontecer. Eu tenho pedras nos sapatos, onde os carros estão estacionados, andando por ruas quase escuras, os carros passam. Temos ainda as bandas Blitz, Biquíni Cavadão, Camisa de Vênus, Nenhum de Nós, Roupa Nova, Sepultura, Inimigos do Rei, Plebe Rude,
João Penca e seus miquinhos amestrados, Doutor Silvano e companhia, Metrô, Skank, Charlie Brown Jr., Planet Hemp, Pato Fu e outras tantas bandas absolutamente formidáveis e fantásticas. Contudo, o que acontece com o rock nacional nos dias de hoje? Será que entrou em decadência em comparação com o período vertiginoso das décadas de 1980 e 1990? Pois bem, entendo que o rock nacional passou por uma transformação significativa nas últimas décadas, sem sombra de dúvidas, deixando de ser o gênero principal do mercado jovem, onde dominou largamente nos anos de 1980 e 1990. Isso para um espaço mais voltado ao mercado independente e a nichos específicos. Hoje em dia, o rock se volta para nichos específicos. Embora não tenha a mesma onipresença comercial de antes, de outrora, o rock no Brasil não desapareceu. Sim, entrou em um declínio no seu poder de massificação, isso em comparação com as décadas de ouro, como já falei, anos 1980 e 1990. E perdeu espaço para gêneros como sertanejo, funk, pagode e rap, indiscutivelmente. Além disso, com o advento de novas tecnologias, a forma de consumo musical também mudou. E o rock enfrenta a concorrência dos algoritmos que priorizam gêneros com maior volume de streaming. Enfim, desejo concluir esse vídeo dizendo que o rock nacional dos anos 1980 e 1990 foi muito além do que música, foi formação política de uma geração. Ele ensinou os jovens a questionar o poder, a tradição, o moralismo e a desigualdade, as injustiças de toda sorte. Se por um lado a MPB educava pela poesia, o rock brasileiro nacional educava pelo choque, pela energia e pela sinceridade brutal. Entre guitarras distorcidas, poesia afiada e críticas sociais contundentes, o nosso rock construiu uma memória coletiva que ecoa fortemente até os dias de hoje. Afinal, refletir criticamente e pensar com arte implica em dançar, gritar, amar e resistir, com fúria, beleza, criatividade, poesia, ousadia, coragem, solidariedade, tolerância e liberdade. Podemos sim dar uma ênfase muito grande à liberdade musical, à liberdade de pensamento, à liberdade de agir em conformidade com a própria consciência, desafiando as estruturas de poder vigentes, os modismos, os algoritmos e as fortes tendências sempre voltadas atualmente para as redes sociais. Vamos pensar e pensar criticamente, vamos pensar com arte. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Vamos continuar falando de música, porque isso é muito bom, é agradável e sobretudo é importante. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Um grande abraço, até o próximo vídeo.